noite a todos e todas. Nós vamos dar início a mais um debate CEDEM, desta vez sobre o tema jornalismo na era virtual. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui, muitos que sempre acompanham os nossos debates, estão sempre presentes aqui, e também quero agradecer o expositor desta noite, professor Bernardo Kucinski, que é conhecido de todos, é um nome que dispensa até apresentações. Eu acho que toda essa discussão que está acontecendo, inclusive no Brasil, de criar um marco regulatório para a grande imprensa, independentemente da necessidade de haver uma regulação, principalmente dos meios eletrônicos, porque eles são concessões públicas, essa discussão em si, eu acho que é uma discussão superada pelos fatos. Por exemplo, lutar pela democratização da comunicação é um absurdo, que ela está democratizada. Essa revolução democratizou a comunicação. Os meios convencionais, que são hoje, digamos, o baluarte do conservadorismo, inclusive homogeneamente conservadores, eles não são mais os meios que comandam os acontecimentos políticos. Embora pontualmente, ocasionalmente, possam fazer ainda algum estrago. Mas eles não comandam mais os acontecimentos políticos. E nessa reunião de El Salvador foi interessante, porque na abertura da reunião discursou o presidente de El Salvador. Ele disse: olha, se esses meios convencionais tivessem a força que tinham no passado, eu não estaria eleito, o Lula não teria sido eleito, a Kirchner não teria sido eleito, o presidente do Equador não teria sido eleito, o Chaves não teria sido eleito. Quer dizer, em toda a América Latina, que é onde justamente se configurou esse sistema de uma mídia oligárquica extremamente aliada a um poder oligárquico econômico, né? Aliás, é uma característica demarcadora da América Latina. Esse poder já não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Então, eu acho que essa discussão tinha que ser refeita para incorporar o que está realmente acontecendo, né? E, na minha opinião, ela tinha que ser focada especificamente na questão da regulação das concessões de rádio e televisão, que no Brasil é praticamente caso de polícia, né? A forma como um vende para o outro, como acumulam. Dois ataques tinham que ser feitos. A questão da legalização, do que hoje é basicamente ilegal, e a questão da concentração econômica, que aí se dá na esfera da FUNCAD, né? Assim como se pode ter uma empresa que domine mais de 70% do mercado de chocolate, não é possível ter uma empresa que domine mais de 70% do mercado de comunicação, e no caso até tinha que ser menos. Mas o fato é que esses grandes meios de comunicação, Revista Veja, Rede Globo, então, eles estão perdendo poder rapidamente. Outro dia eu vi a notícia de que a Globo perdeu só no primeiro trimestre deste ano 7% de audiência. Ontem eu desci do aeroporto vindo de Florianópolis e na fila do táxi eles estavam dando o Estadão de graça. Quando começa a dar o jornal de graça no posto de gasolina, no aeroporto, porque ele já está acabando. Esses grandes jornais impressos, eles são espécies em extinção. Eles estão longe do que eles eram no século passado, quando eles reuniam ao mesmo tempo poder econômico e poder político. Então essa é a realidade de hoje, né? E eu acho que essa discussão ela tinha que se reequacionar nesse sentido. Bom, eu acho que esse é o meu principal... Eu fiquei muito surpreendido com a lembrança do Alevinas, lá na ponte do Rio Coelho. Eu nunca tinha feito essa comparação, mas eu também senti isso, né? Num certo momento que eu estava formando alunos que não estavam interessados naquilo que eu queria ensinar. Basicamente isso é que eu acompanho. Eles não estavam. O que eu podia ensinar não era o que eles estavam interessados em resolver. E isso realmente já é um momento muito chato para o professor quando ele chega a esse ponto. Interessante ainda sobre isso, que uma coisa que eu sempre gosto de falar, eu tenho um aluno que foi o que mais, digamos,
se realizou do ponto de vista de uma ação, de uma intervenção na sociedade, né? A partir do curso. E não foi no jornalismo, que foi o Léo Sakamoto, um jornalista brilhante, realmente excepcional. Ele se formou e nem sequer procurou a imprensa. Ele criou uma ONG que se dedica a combater trabalho escravo. Eu tive mais umas 2 alunas que também, por princípio, quando se formaram, não procuraram a grande imprensa e resolveram trabalhar como freelancer só em revistas de qualidade, com as quais elas tinham uma certa garantia de respeito intelectual. Mas é isso, são exceções em turmas de 30, 40 alunos. E eu realmente não faço deles nenhuma cobrança moral. Eu acho que eles são muito mais vítimas do nosso tempo do que qualquer outra coisa. São tempos difíceis para o jovem que quer ser jornalista. Tem um monte de gente aí, né, disputando espaço, acreditando no que você disse, que é possível fazer jornalismo, fazer comunicação, sem precisar mais ter aquelas velhas preocupações do passado. Qual é a gráfica que vai imprimir o meu jornal, o caminhão que vai distribuir, ele vai distribuir, vai ser a Fernando Chinaglia, vai ser a Abril, não sei das quantas, né? E quer dizer, você não precisa mais de nada disso, nem de caminhão, nem de papel, nem de distribuidora, né? É claro que você precisa de algumas coisas. Aí é lógico, se você vai ver quais são os blogs mais acessados, são os mesmos ligados à grande mídia. Mas já tem um monte de gente aí ocupando seu espaço, com milhares e milhares e milhares de acessos, muito mais do que a gente tinha na época da imprensa alternativa, do Invento, do Movimento, né? Você escreve alguma coisa, se as pessoas gostam, isso que é legal. Você escreve alguma coisa, se as pessoas gostam, você publica ali num blog. Aquele blog tem ali seus 500 pessoas assistem, acessam, né, 2.000. Né? Mas daquele blog vai sair num outro, aquilo se multiplica em 2 dias. Né? Quer dizer, você pega um artigo seu, bota no Google, bota o seu nome no Google, você vai ver ali blog do interior do Maranhão, em tudo quanto é lugar, reproduzindo um artigo que você publicou ali no site da Fundação Perseu Abramo, que ninguém acessa, mas não importa. Né? Então, eu acho que isso, né, é o que nos dá esperança. Né? E, bem ou mal, de uma forma ou de outra, as coisas acontecem, às vezes não é pelo caminho que a gente imagina. Tivemos ontem a decisão do STF das cotas raciais, certo? Abrindo o caminho para que possa haver cotas raciais na universidade. Não são as cotas ainda, mas de qualquer maneira tirou um grande pedregulho do caminho. Né? Aliás, é bom lembrar quem foi o grande inimigo das cotas. Um cidadão chamado Demóstenes, né? Justamente o mesmo, né? Ele foi pego pelo outro lado. Ali também, né? E outros. Mas agora, a questão das cotas. Não tinha uma manifestação de 50 mil pessoas em frente ao STF, gente gritando palavras de ordem, bloqueando a avenida, não tinha nada. Estava lá o Supremo reunido tranquilo. Agora, tudo o que se fez nesses últimos 20 anos, né, do movimento negro, dos movimentos sociais, né, que vem batalhando por essa questão, estava lá. Né? A gente que batalha por um mundo melhor, a gente às vezes é muito intolerante com a gente mesmo. A gente gosta de curtir as nossas derrotas, mas as nossas vitórias a gente não consegue saborear. Mas é essa coisa da individualidade, de você não fazer a matéria, mas você ser a matéria. Então eu vou fazer matéria de paraquedas, né? E não basta você escrever sobre paraquedas, eu tenho que pular de paraquedas. Eu tenho que ser personagem da matéria. E essa questão da vaidade, eu acho que é cada vez pior no mundo em geral, né? Mas especificamente no jornalismo, eu acho que isso é muito forte. Só elogiar o professor Igor agora, né? O Daniel, essa é uma grande qualidade moral dele. Né? Ele sabe se posicionar, quer dizer, dele não ser o centro do mundo, mas ele trabalha para a universidade. Mas profundamente para. Número 4. O quarto tipo de chapéu é esse chapéu aqui do seu Bernardo, do porta-capô chapéu. O senhor não tem esses problemas, né? Posso colocar? Não, já coloquei, não. Então, não, é só para ficar mais administrativo, pronto. Nunca usei chapéu na minha vida, legal. Fica bem?
Foi do século XIX e voltei. Né? Acho que eu tenho cabeça melhor que a sua também, né? São menos neurônios funcionando. O quarto tipo de chapéu é o que o De Bono chama de chapéu preto, que é o chapéu do pessimismo, da negatividade, nada é bom e nada eu confio, o mundo é uma droga, o mundo é cruel. Se a pessoa pisa em você às 17 horas no metrô, tá, na Sé, você vai chorar profundamente e você vai dizer que o problema não é só do metrô, não é do governador do estado, o problema é do mundo. O mundo é ruim, o governo é ruim, o metrô é pior ainda, e eu sou ainda mais medíocre porque eu não consigo ter uma carreira, eu não consigo ter sucesso, e estou aqui no metrô às 17 horas da tarde levando pisão. É uma pessoa altamente depressiva, tá? Aquela pessoa que vai ter justamente aquela visão, a vida não vale a pena, eu não sei escrever, tem a folha em papel em branco, eu não sei como sair disso, tá? É altamente depressivo. Aí na página 106 tem um exemplo, né, dessa questão, página 106, quando o professor Bernardo diz: aqui temos, aliás, é uma homenagem muito bonita que ele faz ao professor Jair Morim, né, o Jair Morim eu também cheguei a conhecer, cheguei a ter aula com ele, que quando o professor Jair Morim faleceu, né, o professor faz uma análise de como a morte, o falecimento do professor Jair Morim foi tratada para mim. Até depois, se eu quiser comentar isso, eu vou me abster só para deixar o senhor comentar. E o que me diz essa questão da morte? Aqui temos mais um traço demarcador entre o jornalismo romântico e o jornalismo de hoje. O jornalismo romântico, entendendo como o professor Morim, né? A ambição narrativa dos românticos e daí a perenidade de seus textos, em contraste com a banalidade da escrita jornalística de hoje. E aqui tem inclusive um juízo, né, de valor, que a gente pode discutir, né, se tivermos tempo, particularmente concordo em grande parte, mas é uma discussão do texto jornalístico hoje ser cada vez mais banal, né, cada vez mais simples ou simplista, talvez. Num certo sentido, a morte de cada um desses nossos colegas de gerações mais antigas é uma metáfora macabra da morte de um modo de ser jornalista, de um ethos jornalístico. E aí me parece, né, a gente tinha o chapéu preto, que acabou a exemplificação, que essa é uma questão fundamental. Né? E aí acho que o Igor também pode comentar isso, a questão da ética jornalística que pega até hoje, e como a morte de uma geração, como eles abandonam este mundo, talvez seja a morte de uma forma de pensar o jornalismo, uma forma de pensar a própria ética. Criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da Infomaré, que leve o muriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em Taipé. Um barco que veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da Infomaré, que leve meu e-mail lá até Calcutá, depois de um hot link num site de Helsinki para abastecer.